Bem-vindos para mais um bloco desse nosso mini curso sobre processo civil. Dessa vez vamos falar do inciso 4 do artigo 319, que fala sobre os pedidos e suas especificações. Sobre pedidos, o CPC reservou, além dos artigos 322 até o artigo 329, só para falar sobre pedidos de forma bem específica. Então, daí a gente já nota a importância dos pedidos dentro da petição inicial. Nos pedidos é onde vai constar o que você quer como providência jurisdicional. Então você pode requerer como providência jurisdicional uma condenação, uma declaração, uma constituição. É onde vai estar escrito: requer a procedência do pedido para que o réu seja condenado a pagar danos morais, por exemplo. Ou requer a procedência do pedido para declarar inexistente o débito. Um outro exemplo: requer a procedência do pedido para rescindir o contrato entre as partes. Todos são exemplos de redação dos pedidos, mas que carregam no seu conteúdo, obviamente, a prestação jurisdicional que a parte pretende. Quando fala sobre pedidos e suas especificações, é literalmente dizer o que você quer e quanto você quer. Por isso que nós vamos interpretar o inciso 4 do artigo 319, junto com os artigos 322 e 324. Pedido, especificações. Pedido certo, artigo 322 e suas especificações. Determinação, artigo 324. Você vai ver muito em doutrina os professores falando lá na sua faculdade, você vai ver isso cair em prova perguntando assim: o pedido deve ser certo ou determinado? Não, o pedido é certo e determinado. Pedido certo é aquele pedido expresso, aquilo que você quer, a providência jurisdicional que você pretende. Pedido determinado é a quantidade ou a qualidade daquela prestação jurisdicional, é o bem da vida que você está querendo. Então, quando você fala, eu quero uma condenação, essa é a certeza. No valor de R$100.000, essa é a determinação, é a quantificação daquela prestação jurisdicional. Então, lembre-se, pedido certo quer dizer o seguinte: qual tipo de prestação jurisdicional eu quero? Quero uma condenação? Quero uma declaração? Quero uma constituição? Isso vem dentro da certeza. Valores ou a qualidade do objeto vem dentro da determinação, tá certo? Então, sabendo que pedido certo é aquele pedido expresso, escrito, essa é a regra. O artigo 322 nos traz informações preciosas. Primeiro, sabemos que a regra é pedido certo, ou seja, pedido expresso. Eu tenho que dizer aquilo que eu quero de prestação jurisdicional. Outra informação preciosa que tem no artigo 322. Ele fala que o pedido vai ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação, ou seja, de acordo com o que você narrou, de acordo com o que você trouxe como razão jurídica do seu pedido ou origem jurídica do seu pedido, e vai interpretar para saber se o seu pedido tem conexão, se o seu pedido tem lógica. Se o seu pedido não tiver lógica com o que você está narrando, o juiz, em um primeiro momento, ele vai pedir para que você faça a emenda da petição inicial para que aí sim você dê lógica à sua postulação, ao conjunto da postulação, que vai envolver fatos, fundamentos jurídicos pedidos e suas especificações. Porém, nós temos uma regra também no artigo 322 que fala sobre os pedidos implícitos. Pedidos implícitos significa que não são necessários que haja o pedido expresso, ou seja, não é necessário que eu, parte autora na petição inicial, coloque de forma escrita aquilo que eu quero, porque vai decorrer de uma interpretação lógica e também de uma expressa imposição legal de que aquelas situações, a própria lei já considera que elas estão contidas dentro da postulação. Por exemplo, juros de mora, correção monetária e honorário de sucumbência são pedidos implícitos. Significa dizer o seguinte, que se porventura você, parte autora, advogado, não colocar de forma expressa
o juiz não precisa determinar a emenda para que conste de forma escrita, expressa, o pedido de correção monetária, aplicação de juros e condenação de honorários de sucumbência, porque isso a própria legislação já determina que conste e a própria legislação já entende que é contido dentro do seu pedido. Então lembre-se, a regra é o pedido certo. Existe o pedido implícito, ou seja, que considera contido dentro da sua postulação. Como regra também, nós temos o artigo 324, que fala sobre o pedido determinado. Pedido determinado é a quantidade ou qualidade da prestação jurisdicional que eu quero. Porém, existem situações em que são admitidos os chamados pedidos genéricos. Pedidos genéricos é o contrário de pedido determinado. Pedido genérico é exceção, só ocorre nas situações que estão dispostas no artigo 324, porque a regra é que o pedido deve ser determinado desde logo. Mas pode ser, caso, por exemplo, de ação que trate sobre universalidade de direito, pode ser ação que trata ou que dependa de um ato a ser praticado futuramente pelo réu. Então, nessas situações, enquadra-se o pedido genérico. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Esse exemplo é muito bom para você compreender a ideia do pedido genérico. Imagina você que o Silvio Santos falece e abre sucessão. Não tem como, de imediato, dentro do prazo estipulado pelo CPC para que haja abertura do inventário, fazer o arrolamento de todos os bens que o Silvio Santos possa, eventualmente, ser proprietário. Precisa de bastante tempo. Então, nessa situação, onde não é possível, desde logo, determinar a extensão do dano ou da obrigação, admite-se o pedido genérico, tá certo? Mas somente nas situações que estão ali no artigo 324 e incisos. Quando se trata a respeito de pedidos, nós temos que pensar o seguinte: se eu sei que pedido é uma providência jurisdicional que eu estou requerendo, eu sei que essa providência jurisdicional ela vai decorrer de uma pretensão. Eu sei também que pretensão significa ou é sinônimo de ação. Então, o CPC no artigo 327 possibilita que, caso o autor tenha interesse e cumpra os requisitos do 327, possa haver um negócio chamado cumulação de pedidos. Quando se cumula pedidos, na verdade está acumulando ações, tá? Porque se eu estou acumulando pretensões, significa que eu estou acumulando de forma direta ações. Porém, tem que cumprir os requisitos do artigo 327 para poder ter a possibilidade da acumulação de pedidos. Primeiro, os pedidos devem ser compatíveis entre si. Ou seja, eu não posso ter um pedido requerendo que a pessoa saia do meu imóvel e outro pedido requerendo que ela renove o contrato comigo. Ou não posso ter um pedido, por exemplo, requerendo a rescisão contratual e ao mesmo tempo requerendo a renovação do contrato. São pedidos incompatíveis, tá bom? Apesar de que essa regra ela não se aplica para o parágrafo único do artigo 326. Fica aí a dica para você. Outro detalhe é o seguinte: para acumulação de pedido, deve ser competente para todos eles, para todos os pedidos acumulados, o mesmo juízo. Significa dizer o seguinte: se eu tenho pedido que envolve juízo civil, eu só posso acumular naquela mesma ação pedidos referentes à matéria civil. Eu não posso acumular uma matéria civil com a matéria de família, ou não posso acumular uma matéria de falência com matéria civil. São juízos incompatíveis, tá? Melhor dizendo, são juízos incompetentes. Se não tiver compatibilidade de juízos para que o mesmo juízo possa conhecer todos os pedidos, não é possível acumulação. O que tem que fazer? Ajuizar as ações separadamente. Tudo bem? E outra, para acumulação de pedidos deve sempre ser adotado como regra o procedimento comum.
Por que o procedimento comum? É o procedimento ordinário, é o procedimento que tem mais etapas processuais, é o procedimento que tem mais desdobramentos, é o procedimento mais amplo. Tanto é que, se você acumular um pedido que é típico de procedimento comum com um pedido típico de procedimento especial, obrigatoriamente vai ter que usar nessa acumulação o procedimento comum, justamente por ser um procedimento que é mais amplo, que é mais extenso. Cumpridos esses requisitos, está autorizada a acumulação de pedidos. Quando fala sobre acumulação, significa necessariamente que você vai pedir duas ou mais coisas, tudo bem? Passado por essa acumulação, existem classificações doutrinárias sobre a acumulação de pedidos que eu não vou passar aqui com vocês, tá? Vou deixar no material aí, guia para vocês, só para vocês fazerem uma leitura rápida. Vou passar aqui realmente o que está no código, porque é o que vai cair na prova e é o que você vai usar na sua vida prática. Lá no artigo 325, só um adendo, fazer um parênteses aqui. Na minha opinião, na opinião desse professor que está falando com vocês, eu entendo que o artigo 327 ele está geograficamente mal localizado. Ele tinha que ser depois do 325, tá? Até porque antes do 325 não, porque o 325 não trata de uma acumulação propriamente dita, se a gente analisar o que está escrito no artigo 325. Lá no artigo 325, nós temos um pedido que eu chamo de pedido de cumprimento alternativo. Por que pedido de cumprimento alternativo? Porque se você olhar bem, o artigo 325, o autor faz quantos pedidos? Se você ler o artigo 325 agora, você vai perceber que o autor faz apenas um pedido. E esse um pedido, em decorrência da lei ou do contrato, o réu pode escolher a forma que mais seja conveniente para ele, réu, cumprir aquela obrigação. Então, às vezes, o contrato dá ao réu a possibilidade de cumprir a obrigação contratual entregando o objeto ou entregando o objeto com atraso, desde que com abatimento de valor. Pode ser que esteja assim no contrato, tudo bem? Por isso que eu chamo de cumprimento alternativo, porque é o réu quem vai escolher a forma de cumprir com aquela obrigação. E onde que ele vai fazer essa escolha, de qual maneira que ele vai cumprir a obrigação caso ele seja condenado? Lá na peça de contestação. Observe que aí só tem um pedido. O autor só pede cumprimento do contrato ou cumprimento da obrigação que está imposta na lei. E o réu vai escolher qual que é a maneira que ele quer fazer esse cumprimento dessa obrigação. Já o artigo 326, caput, ele trata a respeito do pedido subsidiário. Tanto é que fala que é lícito o autor acumular pedidos em forma subsidiária a fim de que o juiz conheça do posterior e não acolhendo o anterior. Significa dizer o seguinte: eu faço 3 pedidos, tá? Para o juiz analisar o pedido 2, obrigatoriamente ele tem que indeferir o pedido 1. Porque se ele analisa o pedido 1, ele não irá analisar os demais pedidos, porque são subsidiários, tá? Tem uma ordem de preferência que o autor indica e decorre da interpretação do próprio artigo. Só pode conhecer do posterior se não acolher o anterior. Então, se acolher o anterior, não conheço do posterior. Simples assim. Então, aqui no pedido subsidiário, existe uma hierarquia de pedidos. O autor tem a sua preferência. Como é que o autor vai colocar isso dentro da petição inicial? Com uma redação clara que deixe expresso qual que é a preferência dele. Ele pode colocar lá nos pedidos assim: preferencialmente requer a procedência da ação para preferencialmente condenar o réu ao pagamento dos danos materiais. E, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que o réu seja obrigado a restituir o bem. Alguma coisa assim, tá? Tem que deixar claro essa noção de
de hierarquia de pedidos. Tudo bem? Isso daí, quem vai escolher a forma de redigir é você. Eu apenas disse uma forma que pode ser redigido. Tem que deixar bem claro, olha, eu prefiro o pedido tal. Mas se o senhor me der outro pedido, tudo bem, mas a preferência é do pedido número 1, e se não der o 1, o pedido número 2, se não der o 1 e o 2, pedido número 3. Interessante notar que o caput, aqui, ele tem um desdobramento bem interessante quando se trata a respeito das matérias recursais. Porque olha só, lá dentro dos recursos, o princípio básico para que a pessoa esteja habilitada a recorrer é um negócio chamado sucumbência, é um dos princípios básicos. Ou seja, a parte tem que ter sido perdedora em alguma coisa. Vamos imaginar, nessa mesma hipótese, que o autor fez o pedido 1, 2 e 3. Se o juiz considera o pedido 1, que é a preferência dele, ele não perdeu nada, ele, autor, não perdeu nada, porque o juiz não está obrigado a analisar os demais pedidos. Então ele ganhou o pedido 1, beleza, ganhou na totalidade? Ótimo, não perdeu nada. Ganhou na parcialidade, a parte que ele perdeu, ele pode recorrer. Vamos imaginar que o juiz não concedeu o pedido 1, mas concedeu o pedido número 2. Vai nascer para o autor direito de recorrer? Tem sucumbência? Tem, porque ele indicou como a preferência o pedido número 1. Tudo bem? Isso é importante passar porque, às vezes, um tema que está aqui no procedimento comum junta lá com os recursos e faz toda uma complexidade na questão e, se você não estiver atento, às vezes você passa batido. E até mesmo na vida prática, você tem que analisar o que foi pedido. Ganhou tudo? Não ganhou. Ganhou parcial? Então posso recorrer, tá bom? Já o parágrafo único do 326 vai trazer pedidos sucessivos. Fala assim, o autor pode acumular na mesma ação pedidos em ordem sucessiva, a fim de que o juiz possa conhecer qualquer um deles. Aqui não há hierarquia de pedidos. Qualquer pedido que o autor receber, qualquer pedido que o juiz deferir para o autor está satisfeito. Então o autor faz 4 pedidos de forma sucessiva. Olha, eu quero o pedido 1, se não me der o pedido 1 me dá o 2, se não der o 2 me dá o 3, se não der o 3 me dá o 4. São sucessivos. Porém, eu, autor, não estou indicando qual que é a minha preferência. Qualquer um dos 4 pedidos, Excelência, eu ficarei eternamente grato a Vossa Excelência. Então, no pedido sucessivo, não tem hierarquia de pedidos, diferente no subsidiário, tá certo? Passando já para a modificação dos pedidos, para esse bloco não ficar muito longo, o artigo 329 fala assim, que o autor pode modificar os pedidos. Então significa que eu, autor, posso modificar o pedido? Pode, mas eu tenho 2 momentos processuais que eu posso fazer isso. E são 2 momentos processuais distintos, com consequências distintas, e necessidades processuais distintas, digamos assim. A primeira situação em que o autor pode modificar o pedido é descrita no artigo 329, inciso 1. É quando ele pode modificar para acrescentar, alterar ou retirar pedido a qualquer momento, desde que o réu não tenha sido citado, e quando o réu não foi citado, o autor não vai precisar da anuência do réu para que haja essa modificação. Então, até a citação do réu, o autor pode modificar o pedido, acrescentando, retirando ou modificando, sem a anuência do réu. Nossa, como é que eu vou saber que o réu foi citado? Juntada do mandado de citação. Essa é a forma de saber. Não tem como você adivinhar, por exemplo, ou ficar atrás do oficial de justiça para saber se o réu assinou o mandado de citação, se foi entregue a carta de citação pelo correio com o recibo do AR. Juntada do mandado de citação no processo, ali é o momento em que considera que o réu está citado. Ótimo. Segunda situação. Após a citação e até a fase de saneamento, artigo 357, o autor pode requerer a modificação do seu pedido para alterar, modificar ou retirar pedido? Pode. Porém, após a citação, qualquer uma dessas ações ou qualquer um desses atos vai depender da anuência do réu.
E você pode estar se perguntando, nossa, mas será que o réu não concordaria em retirar no pedido contra ele? Pode ser que não. De repente o réu tem interesse que faça coisa julgada dentro daquele pedido e assim ele simplesmente encerre aquela relação jurídica referente àquele objeto. Então pode ser sim que o réu não concorde com a retirada de um pedido, mas pode ser sim que o réu concorde com o acréscimo de um pedido, justamente também pensando que já vai fazer coisa julgada logo. De repente é interessante processualmente para o réu fazer essa coisa julgada. No próximo bloco eu volto para falar ainda mais sobre petição inicial.